Graça e paz, crianças, como vocês estão? Tudo jóia? Glória a Deus. Crianças, Deus, Ele é muito bom. Isso mesmo, Deus, Ele é muito bom. Quando nós obedecemos a Ele, nós agradamos o coração dEle, Ele nos guarda, Ele nos protege. E hoje nós vamos falar sobre 3 homens, 3 amigos, que mesmo em uma situação muito difícil mesmo, obedeceu ao Senhor, foi obediente e o coração do Senhor, se alegrou. Não sai daí, fica ligadinho que a gente volta já já. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Não temerei terror, a peste, a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Não temerei terror, a peste, a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele
Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jesus, tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti, sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti. Jesus, tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Oh, não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti, sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti.
barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado 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 em ti. Oi, crianças, graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra sobre oferta. Amém? Vamos abrir lá em João 6, versículo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia e o de Tíabe. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simeão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se sentem no chão. Ali havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram quando todos tinham comido. Aqui, essa é uma história que fala sobre a multiplicação de pães e peixe. Aqui Jesus ele operou um milagre muito lindo na Bíblia. O que aconteceu? As pessoas estavam reunidas naquele lugar para ouvir Jesus. Naquele tempo, Jesus operava muitos milagres. E isso atraía a multidão, atraía muitas pessoas para ouvir as histórias, ouvir aquilo que Jesus ensinava. Naquele dia já era muito tarde para a multidão ir para casa. Então eles estavam com fome, estava escuro, eles estavam cansados. Então Jesus ele teve a ideia de operar naquele dia um milagre. Sendo assim, ele pediu para que trouxessem comida para ele, para que ele fizesse a multiplicação. Mas só um menino, uma criança, tinha 5 pãezinhos. Eu acho que alguns de vocês até comem, né, 5 pãezinhos sozinho, né? Fala sério. Então tá. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. Então aquele menino veio, trouxe aos discípulos aquele alimento que ele tinha preparado para ele como lanche e deu para os discípulos.
Jesus pegou aqueles pães, pegou aquele peixinho, ergueu para os céus e deu graças a Deus por aquilo. E ele começou a dividir aquele pão, dividir aqueles peixinhos, e aquilo ali foi se multiplicando. Conforme ele ia distribuindo para a multidão, aquilo ia multiplicando. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos, mas sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes. Imagina, 12 cestos, enormes, grandes, muita coisa, né? Então naquele dia aconteceu um milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas, para aquele milagre acontecer, alguém teve que ofertar. E foi o menino, a criança. Ele teve um coração disposto a ofertar e entregar para o Senhor naquele dia. Ele corria o risco de não ter nem para ele mesmo depois. Imagina, 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. Então, assim, era muita gente. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Acho que essa conta não fecha, né? Não bate. Então, ele teve aquele coração disposto. E por que a tia Dai trouxe essa palavra para vocês hoje? Será que nós temos esse coração disposto a entregar o nosso pouco para o Senhor? Será que nós temos a disposição de entregar aquilo que nós temos com gratidão, com alegria para o Senhor? Nós precisamos ter esse coração grato. Nós precisamos ter essa disposição de adorar o Senhor com o nosso melhor. Assim como o menino. Amém? Que o Espírito Santo ele venha nos ensinar a ter esse coração. Amém? Olha só, imagina só. Eu trouxe aqui um visual para vocês. Imagina só. O tanto de peixe que multiplicou. O tanto de pães que multiplicou naquele dia. Por causa do quê? Dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos. Será que Deus não pode fazer um milagre com a sua oferta? Abençoando muitas outras pessoas através da sua oferta? Como assim, tia Dai? Lá na sua casa, para as coisas andarem bem, o que precisa acontecer? Precisa ter dinheiro para alimentação, para luz, para água, para comer, para beber, certo? Assim também às vezes acontece na casa do Senhor. Aqui tem luz, tem água, todo domingo você vem para a salinha, tem lanchinho, tem suquinho, lanche do melhor para você. Tudo isso tem o quê? Pois essas são as nossas ofertas. Então nós precisamos, quem vem visitar a nossa igreja, vem visitar o nosso prédio, usufrui dessas coisas. Aí tia Dai, essa cadeira aqui não é confortável. É a nossa oferta. Ou tia Dai, ficou muito melhor agora com o ar-condicionado. É a nossa oferta também. Então nós precisamos ter esse coração disposto a ofertar e dar o nosso melhor. Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo nos dar esse coração? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, abaixassem a sua cabeça nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter um coração grato. Ensina-nos a Te adorar, Senhor Jesus, através da nossa oferta. Assim como aquele menino, Senhor Jesus, teve um coração obediente, um coração grato ao Senhor, um coração de ofertante, que nós também tenhamos. Ensina-nos, Espírito Santo, a dar o nosso melhor, para que outras pessoas vivam isso, vivam milagres também, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança? Até a próxima. Graça e paz, voltei. Então, crianças, eu disse lá no início que hoje eu ia contar para vocês a história de 3 jovens, 3 homens, 3 amigos, que mesmo em uma situação muito, muito difícil, não desobedeceu ao Senhor, não se curvou diante de outros deuses. E olha só, a nossa história, o texto base para a nossa história está lá em Daniel, capítulo 3,
a partir do versículo 1. Eu vou ler com vocês, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levou na planície, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sapatras, prefeitos, governadores, juízes, magistrados, todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que ele tinha levantado. Então, se reuniram todos os sapatras, prefeitos, governadores, juízes e conselheiros para a dedicação da imagem que o rei tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em voz alta: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da gaita, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Crianças, a história desses 3 jovens começa aqui. Quem eram esses 3 jovens, tia Thaís? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vamos relembrar? O rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua gigante de ouro. E o rei, ele queria que todas as pessoas do reino se prostrassem a essa estátua. Ele queria que todas as pessoas adorassem aquela estátua de ouro. Mas existiam 3 jovens que eram muito corajosos e que serviam ao Senhor, que não, de forma alguma, quiseram se prostrar à imagem daquela estátua. Esses jovens era quem mesmo? Quem lembra? Era Sadraque, Mesaque e quem era o outro? Abidnego. Esses 3 jovens se colocaram contra essa situação. E lá, naquele momento, as pessoas gritavam e diziam: se prostrem à imagem de ouro, se prostrem à imagem que o rei colocou aqui. E o que aconteceu? Muitas pessoas, elas se prostraram diante daquela imagem. Muitas pessoas adoraram aquela imagem. Mas os 3 jovens responderam ao rei: Rei, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Sabe por quê? Porque nós adoramos ao único Deus. Nós não adoramos a deuses nenhum. E nós não nos prostramos a Deus nenhum. E sabe, crianças, o rei Nabucodonosor ficou muito furioso. As pessoas também viram ali naquela situação os 3 homens que não se prostraram diante da imagem. E sabe o que aconteceu? Lembra que eu disse para vocês que eles passaram por uma situação muito difícil? Muito difícil. Lá no versículo 6 diz assim, ó: quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado aonde? Quem lembra? Na fornalha de fogo ardente. Isso mesmo. Olha só que situação difícil, né? Aqueles jovens. E aí, tia Thaís, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente? Sim, crianças. A palavra diz que eles foram lançados
na fornalha de fogo ardente. E sabe o que foi que aconteceu? O rei ficou tão bravo, mas tão bravo, tão zangado, que ainda falou assim: pode colocar essa fornalha mais quente ainda. Isso mesmo, esquentou muito mais, 4 vezes mais do que era o normal. E jogou eles dentro da fornalha de fogo ardente. Uau! Como será que termina essa história? Vocês querem saber? De repente, o rei, ele se assusta. Depois que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, o rei fica assustado. Mas como assim? Nós não jogamos 3 homens na fornalha de fogo ardente? Como é que eu vejo outro homem dentro da fornalha de fogo ardente? E esse homem é parecido com o filho de um Deus. Uau! Olha só, de 3 homens na fornalha, eles viram 4 homens na fornalha. Lembra que eu falei para vocês no início que quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor ele cuida de nós, ele se alegra? Isso mesmo, Deus ele cuidou de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, crianças. Mesmo diante daquela situação muito difícil, eles não se curvaram diante da imagem. E lá no livro de Êxodo diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Olha só, a palavra do Senhor diz para nós não termos outros deuses diante de nós. Por quê? Porque o único Deus que nós servimos é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor, aquele que morreu por nós na cruz. Amém, crianças? Então, o que a gente pode aprender com essa história, com a história desses 3 jovens? Mas, Thaís, o que aconteceu com o rei? O rei ficou espantado com o que aconteceu? Sim. E isso mudou toda a situação. A partir daquele momento, todos puderam ver o poder de Deus. Todos puderam ver através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus, ele é tremendo. Então, o rei fez um novo decreto, onde todo o povo, nação, língua que dissesse blasfêmia, que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse despedaçado. Isso mesmo. Então, olha só, eles ficaram impressionados, porque o Senhor cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? O rei ficou tão impressionado com aquilo que ele fez novas leis no seu reino. Isso mesmo. Então, Deus, ele é bom, ele cuida, ele se alegra quando nós obedecemos a ele. Agora, durante esses dias, nós temos falado muito a respeito da idolatria, nós temos falado a respeito de festas, nós temos falado a respeito de coisas que desagradam ao Senhor. E que você tenha no seu coraçãozinho que quando você obedece ao Senhor, Deus ele cuida de você. Quando você é fiel ao Senhor, ele cuida de você. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo cuidado dele e pedindo ao Senhor que o Senhor ele nos abençoe e nós sejamos obedientes, mesmo em situações difíceis, como foi a situação desses 3 homens. Não foi fácil aquela situação. Eles foram lançados numa fornalha de fogo. Quando a gente queima, o nosso dedinho dói, não dói? A gente fica tão apavorado porque dói muito. Imagina você ser lançado numa fornalha de fogo. E olha só, eles não estavam sozinhos na fornalha de fogo. O Senhor estava com eles lá dentro. Amém? Então feche os seus olhinhos e nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude
a sermos obedientes, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Papai do céu, eu apresento diante do Senhor a vida de cada pequenino, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Obrigada, Senhor Jesus, porque quando nós obedecemos o Senhor se agrada de nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, assim como o Senhor fez com esses 3 homens, Pai. Eu oro nesse momento e eu peço que o Senhor nos ajude a sermos obedientes. Mesmo, Senhor, em situações difíceis, que nós possamos obedecer ao Senhor, não nos curvar diante das coisas que o mundo tem a oferecer, papai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um coração obediente ao Senhor. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês e até a próxima.